Bom dia, amigo! Bom dia, família Noahide! Bom dia você que está nos ouvindo pelo YouTube, estará nos ouvindo pelo WhatsApp ou até mesmo pelo Facebook. Hoje é sexta-feira. Na realidade, estaríamos aqui na quarta-feira de um bate-papo, de uma sabatina, mas por motivo de força maior, tivemos que adiar para esta sexta-feira e melhor aí, né? Uma vitória do Brasil, o sufoco que nós passamos, né? O que não fizemos em 90 minutos, melhor, os jogadores não fizeram 90 minutos, fizeram em 6 minutos uma vitória aí bem garantida, né? Garantindo praticamente aí 4 pontos, mas isso não é o caso. O mais importante é que nós estamos na sexta-feira e esta é uma sexta-feira especial, super especial, onde daremos início aí, ou reinício, à nossa aula que nós estamos tratando do tema sobre a profecia de Isaías 7,14. Falamos semana passada que foi uma aula espetacular e vamos dar continuidade hoje, nessa sexta-feira, e nada mais, nada menos para tirar qualquer dúvida, tirar aquele embaraço, trazer um entendimento mais profundo. Eu falo com ele que está lá do outro lado, eu aqui, Geraldo Luiz, no Rio de Janeiro, e ele lá no Paraná. Eu falo com ele que é professor de português, professor de inglês, que também é o meu professor de inglês. Não é brinquedo não, sabe tudo mais um pouco. Professor de grego e professor de hebraico, que também é o meu professor. Se você não tem inscrição, aproveita a promoção, fala com ele. Ele tem um contato, eu falo com ele, conhecido como João Alves Correia, conhecido como F. Bom dia, João Alves Correia. Tudo bem com você? Bom dia, Geraldo. Estamos aqui mais uma vez, desta vez na sexta-feira. Como você falou, por motivo de força maior, né? Estamos aqui, mas não vamos ficar devendo essa aula, né? Não podemos. Muito importante. Muito bem, estamos então, aí. Nós iniciamos o texto de Isaías 7 semana passada, que foi uma aula que, espetacular, que trouxe um esclarecimento, e nós temos várias perguntas nesse tema, né? Para você trazer aí, temos mais ou menos umas 5 perguntas, e eu vou entrar na segunda pergunta que já fizemos semana passada. Eu quero, João, saber o seguinte: o que os textos nas linguagens em português, nas línguas modernas, dizem a respeito de Isaías 7,14, né? E quais são, na realidade, os elementos essenciais para que possamos entender corretamente esse capítulo de Isaías 7,14? Perfeito, Geraldo. Então, é o seguinte, quando nós abordamos essa passagem, que é uma passagem fundamental, né, tanto para, obviamente, para judeus como para cristãos também, acredito que a gente deve abordá-la em seu contexto, como nós fizemos, aliás, na outra aula, analisando não apenas um único verso, mas sim todo o contexto da palavra do profeta Yeshayahu, porque o contexto é realmente o que vai ditar a interpretação de um verso em particular. Nós não podemos pegar um verso em particular e, a partir dali, entender o contexto. É o contrário. Tem que pegar os versos adjacentes e aí para entender um verso em particular. Na verdade, isso é uma norma básica da exegese. Eu não entendo porque muitas vezes as pessoas pinçam um texto e procuram entender o contexto a partir desse texto. Isso é equivocado. Né? Bom, com relação às versões que você falou, nas línguas modernas, a grande maioria das versões em línguas modernas, por serem versões oriundas do meio cristão, elas vão dizer, lá no verso 14, que trata-se de uma virgem. Né? Mas existem exceções. E essas exceções são notórias e são nobres pelo fato de não ocultarem a verdade do texto. Ok? A maioria das versões evangélicas da Bíblia vai trazer como virgem.
Porém, pasme você, a maioria das versões católicas diz simplesmente jovem mulher. Tá? Eu quero citar algumas. Por exemplo, as Bíblias da editora Loyola, que é uma editora católica, da editora Paulinas, que também é católica, né? E de uma outra editora, que eu não estou lembrado agora, a Vozes, né? Publicada pela Vozes em parceria com outra editora. Essas versões, elas trazem como jovem mulher, tá certo? A Bíblia Mensagem de Deus também, da Loyola, eu tenho inclusive aqui em casa, não traz virgem, traz jovem mulher. Então são versões que realmente condizem com a realidade textual. Com o hebraico, né? Com o hebraico. E tem mais uma do meio cristão também, que é bastante conhecida, que é a Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, que traz também jovem mulher, não virgem. Entendi. Agora, eu tenho o texto na Ferreira de Almeida, eu estou com ele aberto aqui. Podemos ler para ver como é que diz essa versão, se ela está batendo alguma coisa, se ela está fora. Perfeitamente. E temos também Lucas que aponta para esse texto, né? Lucas 1, 27. 1, 27. Exatamente. Vou ler aqui o 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem, aqui, olha só, pelo texto aqui, está apontando pelo artigo, né? A Virgem, né? No texto de João Ferreira de Almeida. Conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Ok. Bom, vários problemas com esse texto, né? No caso, começamos pelo termo a Virgem. Nós sabemos que Alma é simplesmente uma jovem, não tem conotação sexual. E aí na João Ferreira está como chamará, é isso? Oi? Como é que está o finalzinho do texto? Está e chamará? Vamos lá, novamente aqui. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que a Virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome. E chamará. Isso aí. Muito bem. Então tá ok. Essa questão de futuro, veja que todo o texto na João Ferreira de Almeida está para o futuro. Porém, o nosso texto hebraico, né, de Yeshayahu, está tudo ou no passado, ou então no presente contínuo. Ou seja, o termo hará significa engravidou ou está grávida. Ora, se está grávida, naquele momento, ela já tinha engravidado, claro. Veio Ledet, que está gerando, neste momento, no momento em que o profeta falava. E chamará, porque ainda ele ia nascer, e na verdade, não ela chamará, mas o profeta dizia, tu chamarás o seu nome, Emanuel. Entendi. Tu chamarás, ou seja, a própria jovem ia chamar o nome dele de Emanuel. Lembrando que Emanuel não é um nome, é um título. Ok? Muito bem. Perfeito, João. Agora, eu tenho a versão da própria Ferreira de Almeida, que o texto de Lucas, ele traduz diferente. Tradução diferente. Não seria Mateus 1, 27? Não, Lucas, Lucas 1, 27. Lucas 1, 27. Como é que tá lá? Lucas 1, 27 diz, a uma virgem, ou seja, a uma já deixou, pode ser qualquer uma, desposada com um homem, né? Com um homem que era seu nome José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria, né? A uma virgem. Não está falando a virgem. Até aí não tem problema, porque o Lucas está contextualizando a história, né? Então ele fala uma virgem, aí depois ele define aquela virgem como sendo Maria. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Porém, o fato é que o texto não fala virgem. O
texto de Isaías fala uma jovem mulher. Né? Perfeito. Fala uma jovem, não tem conotação sexual. Agora, Lucas já diz que Maria não tinha tido nenhum tipo de relação até aquele momento. Ou seja, ela era virgem. Então, há uma ideia de transplantar a ideia, o texto do profeta Yeshayahu como sendo uma referência a uma virgem. Por quê? Porque Lucas, quando escreveu isso, ou quem quer que tenha escrito isso, estava com a mente na Septuaginta. Entendi. Não estava com a mente no texto hebraico. O texto hebraico diz Alma. O texto grego da Septuaginta diz Pártenos. Agora nós temos um paralelo de Mateus. Pártenos realmente é virgem. Né? Isso. Então, no paralelo de Mateus, fala: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará-lo o nome de Manuel. Na realidade, que é traduzido Deus conosco, ele está repetindo o que Isaías já disse lá, né? Digamos, o que nós temos lá em Mateus é simplesmente uma cópia, tipo um copia, um Ctrl-C, Ctrl-V, do texto grego da Septuaginta para o texto grego de Mateus. Apenas isso. Perfeito. Né? Agora, é importante que se entenda por que isso foi assim. Por que isso aconteceu dessa forma? Porque o texto do Novo Testamento não premia, não corrobora. O texto do Novo Testamento, em sua grande maioria, não transmite o texto hebraico do Tanakh, e sim o texto grego, a Septuaginta, certo? O texto grego, a Septuaginta, que, segundo a lenda, foi construído, foi editado por 72 sábios judeus. Perfeito. Só que por isso que eu usei o termo lenda, ok? Entendi. Porque isso é uma lenda. Isso não tem comprovação científica ou histórica de que foram realmente 72 sábios judeus que foram até Alexandria no século III, antes da Era Comum, e fizeram a tradução. Isso é uma lenda. Isso não é confirmado? Isso não é confirmado. Isso no meio judaico, no Talmud, não tem um respaldo em cima disso? Não tem um respaldo, até porque, na verdade, o próprio Talmud, a gente tem que entender o seguinte, o próprio Talmud transmite muitas lendas, ele transmite muitas agadot, né? Eu tenho que tomar cuidado, saber separar o que é agadá, o que é uma lenda, o que é uma realidade histórica, ou arqueológica, ou textual. Perfeito. Nós sabemos que os judeus tinham fragmentos ou livros traduzidos para o grego da Torá. Nós sabemos disso. Porém, essa história de que foram 70 sábios judeus na época de Ptolomeu, isso tudo é legendário. Você não pode levar isso ao pé da letra. Exatamente. Como uma verdade. Por que eu digo isso para você? Presta bem atenção agora que você vai entender melhor e também quem está ouvindo vai entender melhor. Porque o texto do Tanakh, traduzido, vertido para o grego, nós temos uma única referência histórica. Nós sabemos de onde ele saiu. Ele saiu da cidade de Alexandria, no comecinho do século II, pelas mãos de um sujeito chamado Orígenes de Alexandria. Perfeito. Orígenes de Alexandria é um dos mais famosos pais da igreja. Então, ele e a sua escola, né, deram origem ao tipo de texto que nós conhecemos como fonte alexandrina, que é justamente o texto da escritura para o grego. Certo. Então é muito mais provável que o Novo Testamento tenha sido editado ou reeditado em cima desses textos alexandrinos. Entendi. Ou seja, já traduzidos pela mão da escola alexandrina, a escola cristã alexandrina, para se ajustar à doutrina cristã. Agora, me diz o seguinte, João, eu já ouvi falar... Até porque Orígenes era um dos maiores defensores do nascimento virginal. Um dos maiores defensores da concepção virginal. Tá? Perfeito. Eu ouvi numa aula, realmente até judaica, falando sobre os 70 siões, né, que foram presos
em repartições separadas, né? E que na hora da tradução eles escreveram, ninguém tinha um contato com o outro e traduziram idêntico. É considerado isso na tradição judaica, que eu já ouvi falar, que foi um milagre que aconteceu deles escreverem certinho, a mesma coisa, sem erro, porque foi como se o rei estivesse fazendo um teste. Vamos ver se esse livro é verdadeiro mesmo, se esse povo tem um Deus verdadeiro. Então vamos separá-los e vamos pedir para escrever, traduzir toda a Torá. Aí cada um vai traduzir da sua forma, só que na hora saiu a tradução idêntica. Isso é lenda ou verídico? Lenda, mais pura lenda. Mais pura lenda. Tão lenda é, digamos isso, é importante que se entenda. Como falei, que o Talmud ele traz, digamos, muita coisa interessante, muita coisa de fato histórico, mas há que se separar a questão da lenda da realidade. E o Talmud, quando traz isso, ele está, obviamente, buscando fazer com que as pessoas entendam a condição, diríamos, sobrenatural da Torá. Ou seja, é uma ferramenta que o Talmud usa para inspirar nas pessoas o temor a Deus e perceberem que a Torá tem realmente algo de não humano. Mas isso não significa dizer que isso seja real do ponto de vista histórico. Isso é importante, porque quando a gente ouve alguém do meio judaico, ou até mesmo rabino, afirmando como se isso fosse verídico, uma realidade, e a gente que não tem o conhecimento, hoje eu estou com você estudando, né, e muitas pessoas, até mesmo o próprio judeu, não conhece, ele vai acreditar que isso foi um milagre. Exatamente. Bom, o Talmud diz, por exemplo, que quando Hashem chamou Israel para fazer o pacto do Sinai, ele transplantou o Monte Sinai e fez o Monte Sinai ficar pendurado sobre a cabeça dos judeus. Você acha isso uma realidade histórica? Não tem lógica, não tem como. Exatamente. O Talmud diz que Nero se converteu ao judaísmo. Isso tem embasamento histórico? Não. Não tem. Até o final da história dele, não. Então, e ele morreu, a gente sabe muito bem, pelas crônicas, né, dos Césares, nós sabemos muito bem como é que ele morreu. Ele morreu completamente pagão e louco. Né? Agora eu pergunto, é lenda Abraão ter sido jogado por Nimrod numa fornalha? É Midrash, é lenda. Porque, na verdade, fala-se de Abraão com Nimrod. Nimrod viveu milênios antes de Abraão. Rapaz, o negócio é mais sério. É um Midrash. O Midrash também fala, porque no Talmud contém muito Midrash. O Talmud fala que Og, rei de Bazã, você conhece bem ele, o gigante, né? Ele esteve na arca de Noé. Eu só estou sabendo dessa história. Ele veio agarrado na arca, né? Isso. E que Noé alimentou ele, cuidou dele, para que ele não perecesse no dilúvio. Agora, peraí. Og viveu muito tempo depois de Noé, milênios depois de Noé. Então, e aí há contradição também, porque se Deus separa Noé como a família justa, como é que vem um pagão, um idólatra agarrado na arca e Noé vai alimentá-lo, esse pagão? E depois vai dar problema lá na frente com a idolatria? Então, é que tem uma explicação. É preciso que se entenda a linguagem do Midrash antes que se cometa um grande absurdo, um erro grave de anacronismo, né? Então, aí as pessoas leem o Talmud e falam, mas quanta idiotice, quanta estupidez tem nesse livro. Não é isso. É que as pessoas não sabem apreciar o tipo de não entendem o tipo de literatura que está lendo. Entendi. Na verdade, o Talmud é fantástico, mas tem que ser interpretado de acordo com as regras do que é Agadá, do que é Midrash, entendeu? E do que é Halachá, ou do que é exegese, de fato. Então, não é simplesmente ler o Talmud e pronto. Não é assim que funciona. Senão, realmente, nós vamos ver Abraão com Nimrod, vamos ver Og com Noé, pessoas que viveram em tempos completamente diferentes.
Não, tem muita coisa que realmente quem quer estudar a Torá, as escrituras, vai ter que se aprofundar muito, não pegar o que está escrito em português, se aprofundar no texto originais e não levar isso como, principalmente o Talmud, que tem muito midrash, né? Muita metáfora, a própria Torá é cheia de metáfora, não é isso? Sim. Então, a própria Torá é cheia de metáfora, exatamente. Aí, como é que eu vou abordar um texto metafórico pelo aspecto literal? Não posso. E a gente sabe, que pelo menos já ouvi falar, que o livro de Jó ele é o mais antigo do que a própria Torá em si. E tem muita metáfora ali. Não, né? ele é todo metafórico. O livro de Jó é todo metafórico. É todo metafórico, não tem nenhuma realidade nesse texto. Não tem nenhuma realidade histórica nesse texto. Absolutamente nada. Zero. E ele é mais antigo do que a Torá? A tradição judaica diz que é mais antigo que a própria Torá. E que atribui-se a Moisés, né? Uhum. Mas, assim, lógico, há aquelas controvérsias normais dos debates dos sábios e tal, e prevalece a ideia hoje de que Jó seria um personagem real. Mas há uma controvérsia minoritária no Talmud que diz que Jó é simplesmente um personagem fictício, que é um midrash que pode, digamos, estar falando de coisas muito mais profundas do que aquilo que a gente está lendo. E, de fato, eu acredito nessa versão minoritária. Perfeito. Agora, voltando para Isaías 7,14, quando foi que o filho, né, da mulher do rei Acais, tudo bem que a tradução diz que é Deus conosco, mas Emanuel é na nossa tradução em português, não é isso? Exatamente, na nossa tradução em português. Immanuel, na verdade, em hebraico, significa Deus conosco. Então, é um sinal que Deus estaria junto, né, na batalha, nas guerras, não é isso? Não é o nome dele, não é isso? Não é o nome dele. Porque, na verdade, seria como se fosse uma alusão ao fato de Deus estar presente com ele, como você falou, nas batalhas, e também apoiando o filho de Acás, no caso, o rei Ezequias, com relação à tentativa de unificação do reino de Israel com o reino de Judá. Entendi. No caso, é importante que você lembre que Ezequias foi um tipo messiânico. Perfeito. O que é um tipo? É algo que alude ao Messias. Né? É um tipo messiânico. Inclusive é citado no Talmud como sendo ele mesmo um Mashiach. Né? Entendi. Certo? Falando em Mashiach, a gente vê que o rei Ciro ele foi chamado de Mashiach, né? Porque Mashiach não é a palavra ungido, ela vem do hebraico, né? Como é que você poderia trazer essa palavra para a gente no hebraico do Mashiach? O ato de ungir um rei ou separar um utensílio para a casa do Eterno. Mashiach, na verdade, é traduzido geralmente como ungido, mas na etimologia da palavra significa aquele que unge, é o que faz a ação, na verdade. Né? Então, o que acontece? Ciro, como você colocou, um rei estrangeiro, Goi, né? Ele foi chamado de Mashiach. Em Isaías 45, verso 1, ele é mostrado ali como aquele que traria a libertação ao povo de Israel, né? do cativeiro babilônico. Ou seja, ele foi um Goi, né, um estrangeiro, mas o Eterno chamou de meu ungido, né? Meu Mashiach. Meu Mashiach, exatamente. Porque ele tinha aquela função dada por Deus, né? Para que ele, então, ordenasse, inclusive, a reconstrução do templo. Perfeito. E trouxesse o povo de volta, no caso, para Eretz Israel. Certo? Agora, quando a gente vê os textos no Novo Testamento, né? Que é Mateus 1:23, né? Diz que ele será chamado de Emanuel, traduzido Deus conosco. Mas nós que vivemos junto com o cristianismo, conhecemos bem a história, Jesus nunca foi chamado de Emanuel, assim, no nome em si, não Deus conosco, nem Deus conosco.
ou o povo teve a ideia que o nome Emanuel significa Deus está conosco, nunca foi passado isso na cabeça de um cristão ou de um teólogo, e na realidade pegaram isso como nome, né? Que na realidade é uma característica, né? do filho, né? Da mulher de Acais, né? Que Deus estaria, um sinal, melhor dizendo. Mas na verdade, ninguém foi chamado pelo nome de Emanuel, né? Nem Jesus, nem mesmo o rei Ezequias, porque Emanuel, na verdade, não é um nome, é um título. Né? Entendi. E esse título, ele tem um cumprimento na pessoa de Ezequias. Eu quero que você vá lá comigo em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 32, verso 8. Deixa eu ver aqui. Ok. 2 Crônicas 32. Crônicas 32? 2 Crônicas 32, verso 8. Verso 8. Na minha tradução aqui, do João Ferreira de Almeida? Pode isso? Pode mandar que qualquer coisa eu dou uma opinião aqui. Beleza, então vamos lá. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Olha só. Então eu vou ler aqui em hebraico. Esse aqui, carne, mas conosco o Senhor, né? Seria Emanuel, esse conosco o Senhor. Quem falou isso? Ezequias, né? Ezequias, quando estava sob a opressão do rei da Assíria, aliado ao reino de Israel, ele diz para o povo, ele sai no seu balcão lá real, no seu palácio real, e diz para o povo, Imos ro abassar, com ele está o braço da carne, Veimanu Hashem Eloheinu, a Leosreno, e conosco está o eterno nosso Deus para nos ajudar. O Lihilachem, para lutar, Milhamotenu, a nossa guerra. Então, agora, como é que está no hebraico aí o conosco nesse texto aí? Emanuel? Imanu. Ele fala, Imanu. Veimanu Hashem Eloheinu. Então, se você vê, eu estou aqui no caso destacando Imanu com o radical El de Eloheinu para formar Immanuel. Ou seja, aqui ele cumpre o nome Immanuel. Porque, na verdade, quando disse que ele seria chamado de Immanuel, significa que ele, de alguma forma, iria falar isso em algum momento da sua vida. Entendi. Então ele diz para o povo, com ele, ou seja, com o rei da Síria, está o braço da carne, ou seja, a força humana, a força dos guerreiros humanos. Mas conosco, vem Manu, quem que está? Hashem Eloheinu, o eterno nosso Deus. Então, a junção de Imanu com Eloheinu dá Immanuel. Como é que é? Repete, por favor. A junção do termo Imanu com o prefixo El, de Eloheinu. Immanuel, ou seja, Deus conosco. Entendi. Agora, não é o nome. Não é o nome. É um sinal, por assim dizer, porque está falando em relação a aquilo que ia acontecer dentro daquela mesma geração. É um sinal. Então, ele seria Immanuel, porque ele está falando para o povo profeticamente, olha, com ele, com o rei da Síria, está a força do seu exército. Mas conosco, Imanu, está Eloheinu. Perfeito. Rapaz. Agora, se existir algum personagem na história que cumpra esse papel melhor que Ezequias, inclusive textualmente, como está aqui apontado, eu gostaria que alguém mostrasse um texto assim. Entendi. Não tem, né? Não vamos dizer que não tenha. Vamos deixar que as pessoas procurem. E o texto vai dizer, né, até os comentários, que foi o que mais acabou com a idolatria. Exato. Ele acabou com a idolatria no reino de Judá e ele também proclamou a tentativa de unificação dos reinos quando ele chamou as tribos do norte para celebrar a Pessah em Jerusalém. Ok?
Alô, Geraldo, está me ouvindo? Alô? Então, ô, João, eu gostaria que você só resumisse essa palavra imano, né? E tem o né? Explicasse melhor para o povo, né? Que não é um nome, né? É um sinal, né? A tradução que seria real desse imano. Hoje na tradução está Emanuel. A tradução Emanuel, ou a transliteração Emanuel, segue, digamos, o sabor da língua portuguesa. Mas no hebraico é Imanu. Immanuel. Aqui, Imanu significa conosco em hebraico, El significa Deus. Né? Perfeito. Não é um nome, né? Não é um nome. Não foi um nome. É um sinal. É um sinal. Até o próprio texto lá de 7,14, Isaías começa, portanto, o próprio Eterno vos dará um sinal. É verdade, um sinal. Um sinal. O preâmbulo do passuco, do verso, já abre desta forma um sinal. Então, o Immanuel não é um nome. É o sinal. No contexto ocidental do termo, porque é importantíssimo demais que as pessoas entendam que quando eles estão lendo uma versão da Tanakh, ainda que seja em português, não tome as palavras que estão ali como o sentido ocidental deles. Como é que é mesmo aquela frase que você usou na aula passada? A tradução é? A tradução é uma traição. Porque ela não vai, de alguma forma, ela sempre vai falhar em algum ponto. Entendi. Ela precisa de explicação. E explicação é isso que a gente está dando aqui, Geraldo. Perfeito. Então, muito boa. Immanuel não é um nome, é um sinal dado para a casa de Davi nos dias de Acás, rei de Judá. Passado, não é um futuro, né? Ia acontecer passado, 700 anos, né? 2.700 anos atrás. Isso. E o grande problema das versões que nós temos em português, ela não tem comentário em rodapés, né? Não, e aí a tradução fica falha, porque a tradução em si ela não dá conta do recado. E se você pegar o que está escrito, você perdeu no tempo. Perdeu. Você já perdeu conteúdo. Então, isso que a gente está fazendo aqui é elucidação a partir da tradução dos textos originais. Okay. Perfeito. Agora você falou, eu me lembro que você falou no início que tem uma versão messiânica, essa eu nunca ouvi falar. O que diz essa versão messiânica aí? Tem sim, mas antes de a gente falar sobre isso, eu só vou fechar aqui, então, complementar. E lá em 2 Crônicas 32:8, nós vemos o cumprimento desse sinal. Perfeito. Quando Ezequias chama o povo e diz, olha, conosco está o nosso Deus, ou seja, Immanuel. Muito bom. Porque ele deu segurança, ele transmitiu o quê? Segurança para o povo de que Deus estaria com eles. De fato, o reino de Judá não foi capturado pela Síria e nem pelo reino de Israel. Quando a gente vê você trazendo 2 Crônicas 8, você está fazendo um link, ou seja, você não se pode ler uma profecia sem fazer um link a um outro texto, não é isso? Não pode. 32:8 de 2 Crônicas. Então, ali está o cumprimento desse sinal. Por que Ezequias seria o Immanuel? Seria o sinal Immanuel? Porque ele diria mais tarde exatamente essas palavras. Conosco está o nosso Deus. Entendi. Né? Veja, isso antes dele nascer já foi dito sobre ele. E um sinal é algo que se cumpre naquela geração. Não é uma profecia que a gente possa esticá-la 700 anos no futuro. O que acontece no capítulo de Isaías 7,14, e só leem esse texto, né, não lê o contexto e nem faz o link com a história de Israel, né? Porque só lê da Virgem, do sinal, e jogou lá para o livro de Mateus e de Lucas, e ficou por isso mesmo. Mas quem lê Isaías tem que ir para a 2 Crônica, ou o livro de Reis, que fala a história dos reis, não é isso? Exato. E quando o Novo Testamento cita essa passagem de Isaías 7,14, ele não está tirando da fonte original, ele está passando por uma versão. Ou seja, já passa por um filtro. Passando por um filtro já tem problemas. Entendi. O negócio é mais embaixo, não adianta. Tem que parar, zerar tudo
resetar tudo Ok. e começar do zero. Mas aqui Aqueles que têm condições de zerar tudo, que entendem, que conseguem entender, está no bom caminho, né? Exatamente. Bom, eu quero falar então um pouquinho sobre o site que eu encontrei essa versão. Essa versão que eu vou usar aqui com vocês agora é uma versão do Tanakh em hebraico moderno, feito por um site messiânico. Na tela está ali, quem pode ler hebraico já vai conseguir perceber. Ao lado direito está Yeshua, Haderech, Haemet ve'Chaim, que é, no caso, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Para ver que é um site messiânico mesmo. E um texto tirado do Evangelho de João. Ani Haderech, Haemet ve'Chaim, em Ish ba el ha'av ela darki. Ou seja, aquele famoso texto que eu sou o caminho, a verdade, a vida, etc. Então, é um site messiânico. E aqui nós encontramos uma versão do Tanakh em hebraico moderno. Eu estou rolando a página aqui, o texto que se encontra na tela. Do lado direito está a versão, ou melhor, o texto original em hebraico antigo, hebraico bíblico. E do lado esquerdo, nós temos o texto em hebraico moderno. Perfeito. Bom, as pessoas vão poder conferir isso na tela. E eu selecionei aqui, já está selecionado o texto de Isaías 7, verso 14. Deixa eu colocar melhor aqui. E aumentar, então, para mostrar para vocês como essa versão de hebraico moderno, ele transmite, na verdade, a realidade textual. Por mais que seja um site messiânico, eles não faltam com a verdade aqui. Então, no hebraico desse site diz o seguinte: Lachen Adonai atzmo iten lachem ot isha tzeira teara vetelet ben veata tikra lo Immanuel. Ou seja, portanto, o Eterno, Ele mesmo, dará para vós um sinal. Isha tzeira, uma jovem mulher. Aqui, infelizmente, eles colocam no futuro. Engravidará e gerará a um filho, e tu chamarás o nome de Immanuel, o nome dele de Immanuel. Aqui já erram porque colocam no masculino, inclusive, etc. Mas eu só quero destacar o que está em, digamos, o termo, a expressão que está em destaque azul, Isha tzeira, que não colocaram aqui Betulá, felizmente. Isha tzeira significa jovem mulher. Então, não temos Betulá. Então, nesse aspecto, o site acertou. Né? Embora sendo um site messiânico. Né? Então, eu achei interessante essa parte, porque eu pensei que encontraria Betulá ali, mas de fato não encontro. Né? Perfeito. Mas colocaram engravidará, né? Pois já engravidou no original, né? Eles já perverteram o texto nesse aspecto, certo? Então, aonde, digamos, nós encontramos aqui em destaque, do lado direito, Ha'alma, eles foram fiéis, pelo menos, em traduzir como jovem mulher, Isha tzeira. Menos mal, mas, enfim, no contexto, realmente, eles pecaram já por conta dessa perversão textual aí, certo? Maldosamente. Maldosamente, porque, assim, existe sempre algo de mal intencionado nesses sites, né? A gente sempre tem que levar um certo cuidado, porque existe, digamos, alguma verdade mesclada à mentira ou erro. Então, você está me dizendo que, maldosamente, eles têm o conhecimento da realidade? Não, certamente que tem. Tanto é que traduziram aqui como jovem mulher. Então, o fato é enganar mesmo a humanidade. Se conformar, digamos, a um sistema religioso por conta de manobra de massa, geral. Entendeu? As pessoas querem obter poder sobre as massas. Né? O que a religião faz? A religião faz a manipulação das massas. Né? Em termos de, as massas religiosas, elas são manipuladas em todo tipo de contexto social, contexto econômico, contexto político. Então, a religião, hoje em dia, infelizmente, se serve a essas, digamos, serve a esse tipo de expediente, infelizmente, né? Quando eu olho para você que viveu lá como professor, né, era pastor, se eu não me falho, memória, você pode falar sobre isso? Sim, eu também. Fui pastor batista por 10 anos. O senhor foi pastor? Batista por 10 anos. Então, eu cheguei a quase evangelista, né? Eu, como cantor, era cantor, lia muito, participei muito.
E nós temos visto aí no grupo Benor, né, no Rede, né, muita gente que saiu. Eu abandonei toda a minha carreira musical para encontrar com a verdade, né? Você abandonou tudo também. Eu creio que você tinha, pela sua formação, tinha espaço de pegar aí uma igreja grande, dominar com grande massa e ganhar o seu din-din, né? Assim como você saiu, eu saí, muitos estão saindo. Eu não entendo, às vezes, como é que as pessoas dessas, que têm esse site messiânico que você citou, sabem da verdade e querem continuar no erro só por causa de poder e dinheiro. Eu fico querendo, assim, querendo compreender por quê. Porque na verdade é um aspecto que eu diria, o aspecto cainítico da humanidade, que um dia a gente vai ter a oportunidade de estudar isso. Quando eu falo aspecto cainítico, seria a relação, por exemplo, entre os arquétipos bíblicos de Caim e Abel. E um dia a gente vai ter a oportunidade de estudar sobre isso e entender melhor como é que funciona essa dinâmica, né? Por que a humanidade, por que o homem é assim, né? Você sabe que o que matou, na verdade, no Midrash bíblico, a causa do assassinato de Abel pela mão de Caim foi justamente o desejo de ter, né? Quando você vai para o hebraico, Caim significa aquisição, aquele que quer ter. Tá? Caim significa comprar, adquirir, ter, obter, materialidade. Abel representa o aspecto espiritual, a espiritualidade. Caim representa Yetzer Hará, Abel representa Yetzer Hatov, inclinação para o mal, inclinação para o bem. Então, essa relação, essa conturbada história humana de desejo de poder, de adquirir, de acumular, começa com Caim. Ou seja, é um arquétipo universal que a Torá nos ensina como que nós funcionamos. Entendi. E o que precisa ser corrigido em nós. Essa aula vai ser importante, hein? Muito importante. Uma aula muito interessante. Tem que deixar isso anotado aí para a gente, numa oportunidade, trazer essa aula, a baila, para a gente entender melhor. Eu estou para fazer meus 50 anos agora em agosto, mas o que me resta de vida pode ser 10, 15, 20, 30 anos. Eu só quero estudar agora. Agora, pelo tempo que eu perdi lá, né? Certo. Passei lá, então agora a minha função é estudar. Se eu no futuro for passar para alguém, é outra situação. Mas o importante é eu salvar minha própria pele, né? Tem uma passagem no livro de Ezequiel, capítulo 14, né? Que o Eterno fala: se ele enviasse uma catástrofe no mundo, né? Numa cidade, faltasse pão, faltasse tudo, ele fala que se nessa catástrofe tivesse Daniel, Noé e Jó, cada um deles teria que se salvar por sua justiça, ou seja, um não salvaria os dois, os três, entendeu? Então, se eu conseguir salvar a minha pele da mão do lobo, tô bem. Bom tamanho. Não, eu falo aqui em casa, só eu ter reconhecido o Deus de Israel como único, rapaz, acho que eu já ganhei perdi o tempo perdido, os 40 e poucos anos, mas ganhei a vida. Com certeza, ganhamos. É um fato. Bom, infelizmente, nós chegamos ao final dessa aula de hoje e temos ainda 3 perguntas que eu acredito que não vai dar, porque nós fizemos uma pergunta e a aula tomou tempo, entendeu? É muito detalhe e você está apenas fazendo um resumo. Não é o estudo que deveria ter uma apostila, estudo, é um resumo que você está trazendo e, através desse resumo, eu tenho aprendido muito, tenho visto também o pessoal do grupo aí já exigindo essas aulas, eu consigo vendo o efeito sendo surtido. E muita gente no site lá do teu no YouTube, né, no teu canal também, comentando, vou lá agradecendo. Cara, é como eu falei, eu salvando a minha própria pele, estou bem, mas tendo alguém, atingindo alguém, isso é a nossa alegria. Quero te agradecer. Aí, realmente, quarta-feira não deu, mas essa foi uma super quarta, ou melhor, essa foi uma super sexta-feira,
E na semana que vem, se o Criador permitir, não tiver nenhum obstáculo, quarta-feira tem mais bate-papo. Que bate-papo, sabatina como eles, entre eles. João Alves Correia, os seus agradecimentos finais, as suas considerações, o seu livro aí, Face a Face, pode colocar na tela aí para o pessoal adquirir seu contato para quem quiser ter mais contato no termos de uma palestra, ou convidar para um seminário. Fica com você agora. Ok, Jorge, mais uma vez, então, muito obrigado. Aí já pedindo desculpa pelos amigos, por não, na quarta-feira nós não podemos ter feito a nossa aula, mas aqui está para vocês, semanal, né, nosso estudo semanal. Agradeço você, Geraldo, mais uma vez pela disponibilidade desse horário, por disponibilizar esse horário para todo mundo. E qualquer, digamos, questão relacionada aos livros, a Outra Face, ou Em Defesa do Talmud, ou mesmo outras obras que possam estar, digamos, aí, possam estar interessados nelas, é só contactar pelo WhatsApp, que está o número lá direto nas mensagens do YouTube, ok? Perfeito. E para você, uma boa tarde, aí alegre, né? O Brasil ganhou finalmente uma vitória, você está feliz da vida numa sexta-feira tranquila. E até a próxima quarta, se o Criador nos permitir. Um feliz 7º dia a todos. Assim seja. Até lá, então. Um abraço.